Oi, posso sim. Por favor. O grandioso Mestre Jesus nos acompanha agora nesse momento em que estamos reunidos para mais uma etapa de estudo do Livro dos Espíritos e que nos mantenham atentos e que a gente possa levar esse conteúdo e conseguir aplicar em nossas vidas para melhorar nossa ação em relação ao convívio com todos os nossos irmãos, que nem sempre é tão fácil, porque somos todos diferentes e, e convivemos todos dentro de uma sociedade. É muito fácil dentro de um campo pequeno, mas onde se ramifica para o exterior, tem muitos e muitos ambientes que a gente frequenta, a gente tem que ter sempre um certo equilíbrio, que o Senhor nos ajude agora a colher bastantes frutos desse aprendizado de hoje. Obrigado e graças a Deus. Obrigado, Ulisses. Bom, vamos então ao nosso estudo. Como nós falamos, nós vamos retomar na pergunta 614 de O Livro dos Espíritos. Quem gostaria de fazer a leitura para a gente? Posso ler, Mauro? Pode, Kátia. Então tá bom. Já posso? Pode. Capítulo 1. Lei divina ou natural? 1. Caracteres da lei natural. 2. Origem e conhecimento da lei natural, o bem e o mal e divisão da lei natural. Caracteres da lei natural. 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Ok, uma pergunta muito importante, e a resposta singela, mas também completa, né? Então, ele fala lá que Kardec quer saber, né, o que os espíritos entendem por lei natural. Eles, então, nos respondem que a lei natural é a lei de Deus. Então, tudo que existe em a natureza segue uma lei, e essa lei é uma lei divina, né? E ele diz lá que é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, se nós compreendermos essas leis, se nós buscarmos nos afinizarmos com elas, nós encontraremos, na verdade, nós construiremos essa verdadeira felicidade. E aí ele diz, ó, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Então, a lei natural também nos diz aquilo que nos cabe, que devemos fazer, aquilo que não devemos fazer. E ele só é infeliz, ou seja, nós, né, que não seguimos essas leis, quando dela se afasta. E quanto mais nós lutarmos contra a compreensão mais ampla dessas leis, se nós não a compreendermos, dificilmente vamos trazê-la para o nosso viver. E, consequentemente, a nossa chance de erro aumenta significativamente. Por isso que ele diz que seremos infelizes nesse sentido. Não por uma questão de punição, mas uma questão natural. Se você não compreende algo que serve para nortear a sua vida, consequentemente, você vai tropeçar mais, né? Então, é dessa maneira aqui que os espíritos respondem a Kardec, dizendo que não tem ninguém ali dizendo, punindo, não. De novo, né? É pela nossa própria, nosso próprio esforço na construção dessa felicidade ou infelicidade, e temos uma bússola segura, que são as leis naturais, as leis de Deus. Se nós a compreendermos bem e nos esforçarmos para aplicá-las em nós, construiremos essa felicidade. Se não, construiremos a nossa infelicidade. E é assim que a vida segue. Tudo bem? Alguém gostaria de comentar algo?
Vamos adiante, então. 615. A lei de Deus é eterna, ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. Ok. Antes de responder, vamos ver o que a Verônica... Fala, Verônica. Oi, tá me ouvindo? Sim. Ô, Mauro, desculpa, é que eu fiquei não sei, eu fiquei enrolada para levantar a mãozinha e levantei atrasada, desculpa, Não tem tá? problema, não. Quanto à lei natural, está bem claro, né, o que os espíritos dizem, né, que a lei natural é a lei de Deus e que segue quem quer, né, sabendo o que é o bem e o que é o mal. Aí vem a minha pergunta. Nós que seguimos a lei ali certinho, que a gente sabe que não deve fazer aquilo ali porque está errado, mas o outro, vamos dizer, da nossa parentela, segue a lei errada, está errado, ele está fazendo tudo errado. E nós que seguimos ali aquilo tudo certinho, né? Vamos dizer assim, a gente também sofre a consequência, né? Mesmo que a gente esteja ali seguindo o caminho certo. Aí a gente, vamos dizer, punido não é porque Deus não pune ninguém, mas nós temos que sofrer a consequência, né? Pelo outro. Então, aí vem a palavra-chave que você botou aí, que é sofrer, né? A experiência nem sempre será de sofrimento. Ela pode ser difícil. Ela pode exigir de nós um esforço maior, mas não necessariamente será um sofrimento, né? E tem outro ponto que você trouxe, né? Nem sempre a gente até acha que está fazendo as coisas certinhas, né? Mas quantas coisas a gente ainda não faz, né? A gente ainda não, por não compreender ou por não achar que deva, a gente não cumpre direitinho ali as leis de Deus, né? Então, É verdade. em um aspecto, a gente pode julgar, sim, que estamos nos esforçando para fazer a coisa certa. Mas em muitos outros, não. E, de novo, essa convivência, né, com situações que exigem de nós ou que nos colocam em prova para a conquista ou sedimentação das nossas virtudes, elas não são fáceis, elas requerem esforço, trabalho, né, árduo para essa consolidação. Então, muitas das vezes, esse companheiro que está ali, né, que é a nossa carne de pescoço, ele é o nosso laboratório. Então, nós temos que mudar a visão em relação a essas relações, né? Eu costumo dizer o seguinte, lá a gente às vezes brinca falando sério. Se eu quero ser paciente, eu quero adquirir a virtude da paciência. Então, nós pedimos lá, olha, eu quero ser testado na paciência, né? Porque eu acho que eu já consegui, eu acho que eu já sou capaz. Então tá bom. Então, você vai ter lá as tuas situações que vão te colocar em xeque para saber se você realmente já adquiriu a paciência. E aí nós temos que ter alguém que mude o cenário para nos testar a paciência. Então, é aquele irmão, Isso mesmo. não é então? Aí nós temos aquele irmão mais endurecido, aquele que tem uma compreensão mais difícil, né? Ou não pensa como a gente pensa, justamente para quê? Para que a gente seja testado na paciência. Então, assim como a paciência, todas as outras virtudes vão se dar da mesma maneira, até que chegue um momento em que nós vamos adquirir a paciência. Então eu sendo paciente, as situações para mim não serão penosas, não serão de sofrimento, né? Porque eu já adquiri a paciência, então a gente vai cair naquela fileira da paciência de Jó, né? Ou seja, a gente vai ter, com naturalidade, compreender a dificuldade do outro, não vai se irritar com facilidade, né? Vai estar sempre pronto ali para compreender o momento difícil que o irmão traz. Mauro, você até chamou minha atenção sem querer, quando eu disse, a gente que segue tudo certinho, a gente pensa que segue, mas não Pois segue, é. porque na abertura essas coisas que foi lida, né, pelo Ronald, ali diz muito sobre isso, né, a calma, né, a Aí. paciência. Exatamente. E tem horas que, em vez de eu falar mais baixo, tentar amenizar, não, eu grito mais do que a pessoa. Então, tá vendo? Entendeu? Então, por aí eu
estou fazendo errado. É isso aí. Foi você que me alertou. Que bom. Tem até que rir. Foi você que me alertou, Mauro. Alô. Tá bom, meu querido. Muito obrigada pela explicação. Nada. Diga, Valdemir. Então, em relação à fala da Verônica, eu posso estar hoje cumprindo as leis certinho, pelo menos dentro da minha percepção. É o caso que ela chegou à conclusão que não está. Não é o meu caso. Eu não estou, com toda certeza. Mas lembrando que ninguém colhe aquilo que não plantou. Se eu estou colhendo alguma dificuldade, vou botar aspas aqui, alguma infelicidade, algum sofrimento, eu plantei isso. Se eu não plantei nessa encarnação, eu plantei na outra. E a última fala da Verônica é, então, eu grito. Aí eu estou plantando novas sementes de grito. Não vou colher serenidade, não vou colher paz. De novo, eu estou, além de estar colhendo as dificuldades, eu estou plantando, como todos nós. Então, quais sementes eu estou plantando hoje? Porque as que eu estou colhendo, eu sei, foi a que eu plantei no passado. Mas a que eu plantei hoje, que eu estou plantando hoje, eu vou ter que colher amanhã. Então, eu vou ter que escolher melhor essas sementes. E aí, como diz a página, um grito é uma pedrada mental. E isso é um fato. Até hoje, eu estava conversando com uma pessoa no consultório, e ela falando que grita muito com o filho. Aí eu perguntei a ela, seu filho é deficiente auditivo? Ela tomou um susto. Não, por quê? Porque a gente grita com o deficiente auditivo, que é o que não escuta. Mas quando as pessoas têm a audição normal, eu não preciso gritar. Eu posso conversar, eu posso diminuir o tom de voz, eu posso falar baixinho, que a pessoa escuta. Então, e quando eu grito, eu estou plantando uma pedrada mental em alguém. Quando eu dou uma pedrada no universo, o universo dá uma pedrada em mim também. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. É verdade, Valdemir. Você está coberto de razão. Muito obrigada. Fala, Pedrão. Olá, boa noite a todos. Realmente, né, é muito interessante isso, porque tem uma palavra, uma frase do Emmanuel que ele diz assim: nós vamos repetir a lição tantas vezes quantas forem necessárias até que a gente assimile ou aprenda, né? Então, muitas das vezes a gente não consegue, numa encarnação só, conseguir vencer alguma dificuldade nossa. Vamos repetir a lição até que a gente aprenda. Mais ou menos isso aí que eu entendi na palavra do Emmanuel, e que diz respeito ao estudo de hoje. Obrigado, Pedrão. Podemos seguir? Então, vamos lá. 616. Poderia Deus, numa certa época, prescrever aos homens... Só um minuto, Kátia. A gente acabou não comentando, né? Aqui a pergunta e a resposta, né? Então, Kardec perguntou lá, né? É eterna a lei de Deus? E aí responderam, eterna e imutável como o próprio Deus. Isso é muito importante, porque a gente faz uma confusão danada com essas palavras, né? Eterno e infinito. Tá bom? Não é a palavra aqui no caso, mas eu quero aproveitar para fazer essa diferença. Eterno, só Deus o é. Porque eterno é aquele que não teve início nem tem fim. Todo o resto pode ser infinito, porque todo o resto teve um início e alguns casos podem não ter fim. Então, no caso dos espíritos, não existe o espírito eterno, existe o espírito infinito, porque todos os espíritos foram criados por Deus e não tem fim. Ok? A matéria não é infinita, ela é finita, mas teve um início. Ok? Só para a gente aproveitar esse gancho aqui e esclarecer bem o conceito de uma palavra e de outra. Então, os espíritos respondem aqui, Deus, ou seja, a sua lei, como ele, são eternas. Por quê? Se Deus é eterno, toda a sua construção dessa proposta de harmonização do universo tem que ser como ele, né? Então, ele falou aqui, é eterno e imutável, porque as leis de Deus são imutáveis, porque são perfeitas, né? Como o próprio Deus. Tudo bem aí, gente? Entendemos isso aí? Beleza, vamos adiante.
616. Poderia Deus, numa certa época, prescrever aos homens algo que lhes proibisse numa outra? Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, porque são imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral é fundamentada nas leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Ok, então só explicou, com outras palavras, o que ele já havia respondido na anterior, né? Então, Deus jamais vai retocar suas leis, porque elas já são perfeitas. Nós que vamos compreendendo cada vez melhor, né, essas mesmas leis naturais e vamos, então, melhorando moralmente, então as nossas leis passam a refletir essa evolução moral. E aí a tendência é que a gente se aproxime cada vez mais das leis de Deus, né? Então, as leis dos homens, elas vão cada vez mais se aprimorando. Um exemplo, o dia que nós vivemos uma sociedade onde todos nós respeitemos integralmente, né? Por exemplo, não vamos muito não, os 10 mandamentos, o não matarás, as leis que regem ou que punem o assassinato e tudo mais, vão deixar de existir. Por quê? Porque esse comportamento não existirá mais. Então, as leis dos homens vão mudar porque a sociedade mudou. A sociedade deixou de ser violenta, passou a ser mais fraterna, passou a ser mais amorosa. Então, o valor da vida se fez uma compreensão ampla, e aí, então, não teremos mais atitudes, ações que venham a pôr em risco a vida. Então, muitas leis que hoje protegem a vida vão caducar. Ok? Entendemos isso? Vamos adiante. 617. Qual é a abrangência das leis divinas? Concernem a outra coisa que não apenas a conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as da alma e as pratica. Ok, eu vou ler aqui a minha tradução, Kátia, porque está um pouco diferente, tá? Vou dizer aqui, ó. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? E aí eles respondem: todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O cientista estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, aqui, né, Kardec quis saber o seguinte: bom, o que abrange, né, as leis divinas? Existe alguma segmentação? Ela se detém apenas a alguma parcela, né? Ou não? Ela abrange absolutamente tudo, né? Ou só as leis morais? Então, a resposta dos espíritos foi muito inteligente, ou seja, todas as leis da natureza são divinas. Por quê? Porque as leis dos homens não são divinas. Ok? As leis dos homens não são divinas. Então, a gente não pode botar isso tudo no mesmo pacote. Então, na medida em que, por exemplo, ele citou aqui, o cientista se preocupa em entender e explicar aquilo que rege a matéria, né? O homem de bem, ou seja, aquele que está preocupado mais com a vida espiritual, vai buscar entender e praticar as que promovem um benefício para a alma ou para o espírito, né? Então, essa é a distinção. Porém, todas as leis naturais, elas são leis divinas. O homem está na busca de
de interpretar, de compreender e, de alguma maneira, criar uma metodologia que possa trazer de forma mais concreta essas leis divinas. Exemplo, algumas já foram entendidas e criada o método para explicar, como a gravidade, por exemplo. A gravidade não está dentro das leis naturais? Sim, está. Então, alguém, né, que reencarnou com essa missão, com esse compromisso de observar um fenômeno natural, que foi a queda de uma fruta, e ali ele estabeleceu o quê? Foi ele que criou a lei da gravidade? Não. Ele apenas a revelou. Porque esse conhecimento ele trouxe do mundo espiritual para quê? Para que, no momento oportuno, aquele conhecimento, que seria utilizado mais tarde para tantas outras coisas, fosse bem entendido. E precisava ser compreendido e criado um método para o explicar. Porque depois muitas outras coisas, por exemplo, para o homem ir à Lua, esse conhecimento tinha que ter chegado antes. Né? Para as construções, também tinha que ter chegado antes. Infelizmente, para o meio bélico, também tinha que ter conhecido antes. Porque vários cálculos são utilizados esse conhecimento da gravidade. Então, veja como são as coisas. A lei é uma lei divina, porque é uma lei natural, mas que coube ao homem, né, ao espírito encarnado, revelá-la. E assim ela foi revelada, não foi criada. Ela foi revelada. É completamente diferente. Tá bom? Beleza aí? Vamos adiante. Mauro, Oi. eu tenho uma outra tradução do Herculano Pires, é melhor? Pode ler. Eu acho que é melhor. Tá bom, vamos lá. É 617, né? 617A. Isso. É dado ao homem aprofundar umas e outras? Sim, mas uma só existência não lhe é suficiente para isso. Aí tem o comentário. Lê o comentário? Só um minuto. Então, veja bem. A gente fala, mas a descoberta da gravidade aconteceu numa única encarnação. Não. Aquele irmão espiritual, né, ele veio nesta encarnação para, naquele momento, trazer de forma metódica o conhecimento que já vinha sendo amadurecido anteriormente. Talvez não com esse conhecimento mais científico, mais cartesiano, né? Mas a construção da revelação já vinha de algum tempo. Ok? Então, como a gente já cansou de ouvir aqui, né? Como a evolução não dá saltos, eu não poderia chegar alguém aqui e trazer um conhecimento que não tinha anteriormente um mínimo de embasamento, ou um mínimo de já pesquisas naquele segmento, né? Então, assim que as coisas elas vão aparecendo, mas elas como se fosse uma linha contínua. Ela vem, alguém se interessa por alguma coisa, que começa aquele estudo, e aí tem seus discípulos, seus continuadores, a pessoa desencarna, às vezes encarna novamente para dar seguimento, até que em um momento aquilo vai ser revelado. Então, é dessa maneira. Então, ele fala aqui, ó, é dado ao homem aprofundar umas e outras? Ele diz, mas uma única existência não lhe basta para isso. Então, a gente tem que lembrar que, principalmente nas revelações, né, no mundo científico e tudo mais, aquele conhecimento já vem sendo, de alguma maneira, explorado, até que chega alguém que vai criar a metodologia e, assim, aquele conhecimento vai para frente. Diga, Valdemir. Só lembrar, né, Mauro, que essas pessoas, esses espíritos que descobrem ou que revelam essas leis, podem ter reencarnado também em outros planetas. Eles Sim. podem ter aprendido em outros planetas e vieram aqui para ajudar na Terra. E essa situação de reencarnar para continuar um trabalho
Tem alguns estudiosos aí da doutrina espírita que diz que o Santos Dumont é a reencarnação do padre Bartolomeu de Gusmão, que foi um balonista que criou diversos balões, que conseguiu voar por balões, isso numa encarnação antes do Santos Dumont. Depois ele volta, segundo aí alguns estudiosos, para desenvolver o trabalho dos balões, aí fazendo o mais pesado que o ar voar. Então, é uma continuação que realmente, numa encarnação só, fica muito complicado. E mesmo que não tenha sido, sei lá, o Newton, por exemplo, mas outros anteriores a ele estudaram isso, revelaram, descobriram, e ele deu só continuidade. Normalmente, é isso que acontece. Tudo no universo é solidário, né? Dizem aí os amigos espirituais. Então, nós estamos solidários, vamos nos ajudando uns aos outros. Isso mesmo, perfeito. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. Comentário. Que são, de fato, alguns anos para se adquirir tudo que constitui o ser perfeito, embora não consideremos mais do que a distância que separa o selvagem do homem civilizado. A mais longa existência possível é insuficiente e com mais forte razão quando ela é abreviada, como acontece com um grande número. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreendem as regras da vida do corpo e as da vida da alma. São as leis morais. Ok. Então, veja aí que coisa bem interessante, né? Esse comentário. Porque ele consegue fazer bem a distinção do objetivo de um e o objetivo da outra. Porém, ambas concorrem para um todo perfeito, né? Então, se a matéria existe, ela tem que existir em conformidade com o objetivo maior. Qual é o objetivo maior? As leis morais, né? Então, o nosso propósito maior é cada vez mais compreendermos essa consciência divina, porque isso vai nos aproximar dele. Então, isso nos leva a um aprimoramento moral. Porém, a compreensão, ela é um processo de construção. Então, ninguém compreende qualquer coisa da noite para o dia. A gente vai construindo, sedimentando, aprimorando aqueles conceitos até que a gente... entendi agora perfeitamente como as coisas funcionam. E por que funcionam assim? Funciona para esse propósito aqui. Então agora eu vou entender o propósito pelo qual aquilo existe, né? Por que existem tantos planetas? Para que os espíritos, né, em seus diversos graus, tenham uma condição adequada para o seu processo evolutivo. Entendi agora por que existem tantos países, tantos planetas, né? Então, isso vai nos conduzir sempre, né? Cada passo que nós dermos numa compreensão daquilo que as leis, né, no que regem a ciência, o conhecimento, né, nos impulsionar, isso facilitará cada vez mais a nossa compreensão para sermos espíritos melhores. Melhores nas questões morais. Porém, nós precisamos sempre, antes de darmos um passo no sentido moral, aceitarmos o porquê eu tenho que dar aquele passo. E isso é a parte do intelecto. É o conhecimento que nos chega, que nós vamos compreender, que nós vamos refletir e vamos adotar essa ou aquela atitude. E, a depender da escolha, estaremos nos aproximando ou nos afastando desse objetivo maior de todos nós, que é sermos espíritos melhores, né? Como disse lá a lição que nos preparou a reunião de hoje. Beleza? Até aí, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos em frente. 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos?
A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Ok. Natural, né? Porém, ele diz aqui, ó, apropriadas. Ele não falou que é outra. Elas são apropriadas. Então, no nosso caso, elas também foram apropriadas. Vamos olhar lá para trás, quando nós éramos bárbaros, né? Quando nós éramos ainda muito primitivos, as leis de Deus eram as mesmas. Mas lá atrás nós íamos compreender amar o próximo? Lá atrás? Não. Lá atrás nós íamos entender caridade? Não. Então, a depender dessa nossa condição evolutiva, essas mesmas leis vão sendo graduadas, mas a lei é a mesma. À medida que nós vamos nos purificando, nós vamos entendendo essa mesma lei com maior profundidade. E, uma vez entendendo com mais profundidade, somos capazes também de adotá-las em nós. É o que nos leva à condição de espíritos felizes, né? Espíritos cada vez mais próximos da criação. Então, é o que ele fala aqui, ó. A razão está a dizer que devem ser apropriadas. Igual quando nós falamos com uma criança. Se a gente vai orientar uma criança, a gente vai usar a linguagem adulta para falar com ele? Não, a gente vai buscar de uma maneira que ela entenda. Porém, o sentido da orientação é a mesma. A maneira como essa mensagem vai chegar até a criança é que vai ser ajustada. Mas a mensagem não é alterada. Né? Não matarás. Espera aí, olha só. Antes do não matarás, olha só. Você não tem que brigar com o amiguinho. Não pode bater no amiguinho. Né? Você tem que ser bom, tem que ser uma criança boa, fazer o bem. É a linguagem adequada, porém a mensagem é a mesma. Torná-lo um homem de bem. Então, é isso que ele está dizendo aqui. A depender do grau desse progresso, essa lei vai ser cada vez mais bem compreendida e vivenciada. Diga, Pedrão. É exatamente isso que eu ia te perguntar, você falou agora no fim. Com relação aos mundos mais adiantados, a lei de Deus fica mais compreendida, né? Mais entendida, mais, vamos dizer assim, fácil de entender, né? Seria assim. Mais vivida, né, Pedro? Isso aí. É, isso aí. Mais bem vivida, né? Na prática. Obrigado, Pedrão. Podemos seguir? Vamos adiante. 2. Conhecimento da lei natural. 619. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Tem um comentário, quer que leia? Aí, depois a gente vai no comentário. Então, está aqui a resposta, de novo, né, claríssima. Né? Então, diz que todos podem conhecê-la. E hoje, né, todo mundo conhece. Né? Todo mundo, a grande maioria, a esmagadora maioria, passa pelas escolas. Né? Então, de alguma maneira, você acaba compreendendo. As leis de Deus se restringem um pouco mais porque você está hoje em dia, muito preso ao que as religiões, né, direcionam. Mas as leis de Deus não são refém das religiões. Tanto é que elas fazem parte das leis naturais. É que hoje em dia a gente ainda precisa muito da religião, né, para que a gente busque essa compreensão inicial. Mas no momento em que nós desenvolvemos a nossa religiosidade, eu saio dessa questão da religião. Porque eu, por mim mesmo, vou compreender melhor, né, essas leis de Deus e a vontade de Deus.
Então, é isso que vai nos levar, creio eu, né, a uma maior celeridade nessa mudança comportamental, né, nessa mudança exponencial do homem de bem. Hoje ainda nós ficamos presos às orientações que as religiões nos trazem. Por isso eu digo, sempre repito, né, na minha percepção, doutrina espírita não veio para ser uma religião. Ela é uma ciência com fundamentos filosóficos que nos permite compreender com maior profundidade a vida e a nossa relação com esse plano espiritual. Uma vez que, por meio da ciência pela qual ela foi revelada e as explicações filosóficas que ela nos traz, nós vamos desenvolver, sim, melhor a nossa religiosidade. Porque vamos estar vendo ali, de fato, essa consciência divina em tudo. Então, nossa capacidade de compreender Deus, né, e a sua obra será muito maior. E, com isso, nós poderemos, com maior, não vou dizer facilidade, né, mas com maiores recursos, né, desenvolver essa religiosidade dentro de nós. Porque não esqueçamos que a religião ela é fruto do homem. O homem criou as religiões. E como o homem criou as religiões, toda religião ela é falha, porque busca atender os interesses daquele grupo religioso. Ok? Sim. A doutrina espírita, por isso que eu digo, a doutrina espírita, para mim, não é uma religião, por quê? Primeiro, que ela não é falha. Ela nos traz uma bagagem imensa de informações para que nós possamos desenvolver esse entendimento, essa compreensão. Então, ela não nos obriga a nada, não nos proíbe a nada, e simplesmente nos revela a relação do mundo espiritual para com o mundo físico e nos explica o porquê que estamos aqui. A partir daí, a caminhada é livre para cada um que assim quiser trilhar o caminho que for melhor. Então, eu vejo desta maneira. Diga do céu. Olha só, nesse caso, nós estamos um passo à frente dos povos indígenas, por exemplo, porque tem povos que ainda são canibais, tem muitos que, por exemplo, o índio, quando nasce uma criança com problemas invisíveis, eles se livram. Eu nunca vi índio doente, índio com alguma deformidade, porque eles eliminam. A lei também não se aplica a eles? Se aplica? Como é que fica? Ué, se aplica. Porém, de novo, né? Será mais cobrado aquele que mais sabe das responsabilidades daquilo que escolhe fazer. Né? Se você está fazendo aquilo ainda desprovido desse entendimento, o peso vai ser outro do que se nós fizéssemos isso. Né? Nós já estudamos doutrina espírita, sabemos o valor da vida, sabemos uma opção de coisa, vamos e fazemos. Tem um peso. Aquele que não tem essa relação, que não sabe a relação ainda com Deus nessa encarnação, né? Que está sujeito a uma cultura estabelecida, o peso é outro. Então, mas nada ficará sem o seu devido, sua devida correção. Mas o peso é diferente. Diga, Valdemir. Só lembrando que você falou aí do espiritismo não ser religião, se não me engano, em Obras Póstumas, Kardec diz lá que a doutrina espírita não veio para ser uma nova religião, dogmática, enfim, como todas as religiões. Ela veio para trazer conhecimentos novos às religiões existentes. Então, são os princípios básicos da doutrina espírita.
que alguns são até comuns. A essência de Deus, a essência do Espírito, são princípios básicos comuns, mas outros não. Então, esses outros princípios seriam incorporados às religiões que já existiam. E a impressão que a gente tem é que, ao longo do tempo, isso vai ser incorporado, porque não tem como. Lembramos aqui o livro lá da Novas Utopias, né, que você até colocou um dia desse. Não, foi lá no centro. Você colocou na presencial lá. Né? Do Dom Helder Câmara, né, falando da vida espiritual, da reencarnação, da progressão dos espíritos. Então, aos poucos, esses conhecimentos vão sendo incorporados às outras religiões. Mas uma religião como as outras, com certeza o Espiritismo não é. Só lembrando aqui a fala do Kardec. Obrigado. Tudo bem? Podemos seguir, pessoal? Vamos adiante. Comentário. A justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre deste princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Ver os itens 171 a 222. Ok. Nós já vimos esses itens, né? Não vamos voltar lá agora. Então, ele está dizendo exatamente isso, né? Ou seja, a multiplicidade das existências é o nosso grande tesouro, porque é esse que nos permite, e muitas vezes, dar continuidade ao nosso processo de aprimoramento. Então, mais uma vez, a lógica da reencarnação, ela vem se explicar por si só. Porque imagine se numa única vida nós tivéssemos que aprender tudo, tivéssemos que nos reformar em tudo para sairmos dela, né, com todo aquele aprendizado sedimentado. Impossível. Impossível. Então, na medida do nosso próprio amadurecimento, que é individual, nós vamos, então, agregando conhecimento, polindo moralmente, e degrau por degrau, vamos ascendendo aí na escala espiritual, né? Porque, meus irmãos, olha só, não se iludam. Os espíritos puros também continuam aprendendo. Chegou na pureza, não parou, não. Agora sei tudo, absolutamente tudo. Jamais será assim. Porque só quem tem esse grau é Deus e ninguém chegará à condição de Deus. Então, sempre terá algo a se aprender, a se desenvolver, né? Sempre, 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 sempre. Isso é muito importante sabermos, né? Vamos adiante. 620. A alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Ela a compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado e conserva sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem que ela a esqueça. Ok. Então está aí a respostinha, né? Kardec quer saber o seguinte: antes de se unir ao corpo, então antes de encarnar, né, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnado? Então a gente já sabe que o corpo, né, ele se torna um grande bloqueio para muita coisa, né? Principalmente quando nós não temos alguns aspectos consolidados em nós. Então, os aspectos morais, principalmente, né? Se eu ainda sou vacilante em alguma situação moral, eu posso, por efeito da encarnação, tropeçar naquele quesito. Por quê? Porque eu ainda não sedimentei aquilo em mim. Eu ainda posso ser testado, eu ainda tenho uma série de situações que podem me levar a esse tropeço, uma vez que eu não
assimilei, não consolidei aquela virtude em meu espírito, né? Em mim, espírito, como ser evoluído. Agora, desencarnado, eu não tenho mais a máscara do corpo, né? Eu não tenho influência do mundo em que eu estou no mundo espiritual. Mas aí, como ele respondeu, depende do grau da perfeição. Porque eu posso desencarnar, como eu não aprimorei em absolutamente nada, eu continuo sendo aquela pessoa que eu era antes. O caso que nós contamos aqui do Tomás Torquemada. Tomás Torquemada, quando encarnado, padre, matou um bocado de gente, torturou um bocado de gente, fez uma opção de bobagem. Quando desencarnou, na consciência dele não era uma consciência culpada. Ele não tinha remorso. Por quê? Porque ele, na cabeça dele, ele fez aquilo que a igreja ensinou para ele fazer, para livrar aquelas pessoas da influência do mal, do pecado, tinha que passar por aquilo como processo de purificação. Ele ficou mais de 400 anos na espiritualidade achando que estava certo. Só depois, né, quando ele começou a frequentar um trabalho de desobsessão, né, foi esclarecido, começou a refletir sobre, e aí ele começou a perceber, de fato, o tamanho do equívoco que ele tinha cometido, e se revoltou contra a própria igreja, porque ele se julgou enganado, né, pela igreja. E aí foi quando começou o processo dele, né, de purificação, né, através das reencarnações e tudo mais. Então, veja como isso é muito sério. A reencarnação, muitas das vezes, vai tornar um vidro opaco para aquilo que nós já conhecemos. E muitas das vezes precisa ser assim. Em outros casos, nós podemos ter lampejos de lembranças de quem fomos. Que talvez, não sei, pode nos ajudar, pode nos atrapalhar, depende de como vamos lidar com isso. Né? Mas, como na espiritualidade não existe receita de bolo, para cada situação, né, existe um contexto, existe um propósito, e nós vamos agir de acordo com esse propósito. Diga, Suzy. Essa história que você está narrando aí, desse padre que cometeu esses absurdos e que ficou 400 anos, ele está em qual livro? Eu adoro livro. Sobre as cinzas do tempo e do outro lado do espelho. Okay. São duas obras que se complementam. Ele reencarnou como Jerônimo Mendonça, né, Mauro? Não sei, foi? Uma das existências do Jerônimo. Ah, é? Uma das existências dele foi Jerônimo Mendonça. Ah, foi. Interessante. Ok, obrigada. Nada. Isso até explica porque a primeira encarnação... Gigante deitado, né? Exatamente. A primeira encarnação do Tomás Torquemada, depois desse processo todo de remorso, né, e tal, ele não passou do bebê. Ele foi um bebê, nasceu com muita deformidade e tal, e desencarnou desse jeito. E a gente sabe que o espírito, quando entra num processo de autopunição muito grande, ele deforma o perispírito, né? Então, o Jerônimo Mendonça, né, que veio numa situação de tetraplegia, ele explica também, né, porque ele pode ter ainda estado num processo de reformulação perispiritual e que, nesse caso, ele precisaria ficar daquele jeito. Mas, porém, a consciência já estava outra, né? Porque Jerônimo Mendonça foi o gigante deitado, como o Valdemir falou, que movimentou uma obra social gigantesca, né? Mas teve lá seus problemas locomotores. Até que ele próprio pediu para que pudesse ser amputado as pernas, né? Porque dessa maneira ele conseguia sair da cama e ter uma cadeira de rodas, né? E foi que ele conseguiu, né? Pela lei, pediu, conseguiu, e ele então conseguiu sair do quarto e ver a obra que ele tinha movimentado, que até então ele não podia ver, ele não sair da cama, né? Mas eu não sabia desse detalhe, não. Obrigado, Angélica.
Podemos seguir? Vamos lá. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ok, isso nem precisa de retoque, né? É exatamente aí onde ela Sim. mora. E ela mora de forma ativa, né? Porque toda vez que a gente pensa em fazer uma bobagem, a gente tem o sininho lá que toca na nossa cabeça. A gente pode não dar atenção, mas que ele toca, toca, porque a gente sabe efetivamente aquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Podemos insistir no erro, tudo bem, temos o livre-arbítrio para isso, mas que a lei está ali, ó, presente, ela está. Cabe a nós darmos mais atenção ou não. Tudo bem, podemos seguir. 621A. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que lhe a revelem? Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Ok. Gente, uma coisa é nós lembrar. Outra coisa é a gente saber que existe. Outra coisa é você se apropriar dela e tê-la intimamente a guiar os nossos passos e as nossas escolhas. São distâncias completamente diferentes. Nós estamos aqui estudando doutrina espírita, né? Algum de nós tem a certeza de que, a partir de agora, vai fazer sempre certo aquilo que nós estamos aprendendo aqui? Não. Tenho certeza que não vou fazer. Então, não. Então, isso é o que a gente precisa entender. Por isso, nós temos que ser cutucados sempre. Agora, no momento em que nós tivermos a fala de Jesus, né, que é Deus que vive em mim, aí sim, aí eu não vou mais trupicar no caminho. Porque eu já consolidei tantos valores que dificilmente me levarão a uma queda, porque o espírito não retrograda. Então, se eu algum dia ainda vier a cair, é porque naquele aspecto eu não me consolidei. É isso, simples assim. Agora, no momento em que nós efetivamente consolidarmos em nós qualquer que seja a virtude, aquela nós não cairemos mais. Posso cair em outros. A gente se espanta quando ouve aquela frase do Emmanuel, né, pedindo que nós orássemos por ele porque ele poderia falhar. Lembra disso, dessa frase? Então, a gente fica assim horrorizado. Nossa, como Emmanuel falar um negócio desse? Não... Claro, gente, a gente não sabe qual a experiência que ele veio viver. A gente não sabe se ele veio para uma prova daquela que ele ainda não passou. Então, ele sabe onde o calo dele aperta. Né? Claro. No caso lá das obras de André Luiz, não sei se foi o Alexandre, né, ou o Clarence, sei lá, que já era um mentor espiritual fantástico, um conhecimento fantástico, um amor no coração fantástico. E aí o André Luiz se surpreende dizendo que ele ia reencarnar porque ele precisava reparar coisas. Ué, O Alexandre, né? Como não? missionário da luz. Como não? Então, gente, isso é natural, nós temos que entender isto, né? Mas que todos nós estamos submetidos à mesma lei. A lei não tem exceções. Ok? Agora sim, vamos nos preparando. Ah, agora você está em condição de resgatar isso aqui. Vai lá resgatar. Ok? Porque ela está na nossa consciência, mas nós não vivemos, né? Exato. Fala, Pedro. Mauro, então seria por isso que, na hora que o espírito vai reencarnar, eles ficam com medo de reencarnar, com medo, a possibilidade de não acertar, seria bem assim? Sim, claro. Claro que sim. Mas, de novo, vai depender do grau de evolução de cada um, do grau de comprometimento de cada um. Os espíritos mais adiantados, que já têm muitos desses valores consolidados, sabem do compromisso com a tarefa, com a missão de Jesus, ao qual eles se dedicam, né?
eles vêm, apesar, muitas das vezes, da apreensão da missão, mas eles vêm confiantes. Eles vêm confiantes, né? A gente viu lá, né, a história lá do Napoleão, né? Napoleão e Kardec. Napoleão veio para apaziguar a França, para preparar, né, a França para uma nova sociedade, que foi o iluminismo, que permitiria a Kardec chegar e trazer essas revelações, mas ele meteu os pés pelas mãos. E aí? Fez uma parte, fez, mas depois excedeu. Fazer o quê, né, gente? É a nossa condição humana, velho. Mesmo com as orientações durante o sono, né? Kardec ia lá, conversava, papapé, faz assim, não faz assado. Mas, como nós vimos lá anteriormente, velho, acordou, está na vida, está mergulhado no mundo, às vezes a gente se corrompe. Então, é realmente difícil. Terceira ordem. Pois é, gente, é assim mesmo, a gente tem dificuldade. Mas vamos vencê-las todas um dia, se Deus quiser. Bom, pessoal, vamos parar aqui, então, na pergunta 622. Anotem aí, por favor. Tudo bem? 622. Vamos, então, E a fazer... internet não caiu. Viu, Cássio? Segurou firme aí. Viu? E você ainda leu, você ainda fez a leitura. Pois é. Pois é. Vamos, então, Show fazer de a nossa bola. prece. Vamos pedir ao nosso irmão Márcio Vicente fazer a nossa prece. Estamos com saudade do Márcio. Márcio andou afastadinho aí, já chegou de volta. Então, soldado em quartel quer serviço. Eu pensei que você fosse chamá-lo para iniciar a prece inicial. Eu falei, vai ser o Vicente. Não foi. Tá meio corrido para mim, tá meio puxado de trabalho, mas tá tudo jóia, tá tudo em paz. Excelente estudo, maravilhosa noite. Adoro a didática, como vocês conduzem um estudo, muito bom. Nesse momento, pedindo ao Mestre Jesus, através dos espíritos amigos, que deem por encerrado esse nosso estudo físico, mas que possamos dar prosseguimento no momento do nosso desdobramento a um aprofundamento ainda maior, sem essas vestes físicas que vão nos proporcionar uma maior consciência de tudo aquilo que aprendemos nesse momento. O estudo de hoje foi maravilhoso, nos envolveu, e que possamos, Senhor, fazer bons usos desse aprendizado, dessa nossa reforma íntima, que começa a cada minuto de nossas vidas, de nossas existências. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Vicente. Obrigado, companheiros. Amanhã estaremos aqui no Evangelho, tá bom? E quarta-feira lá na nossa rádio. Um grande abraço, uma semana feliz para todos. Um beijão. E domingo, Amém. Um abraço. abraço. Grande abraço. Domingo, espera aí, pessoal. Domingo, para o pessoal de Niterói, domingo eu vou estar lá em Icaraí, lá no GEIP, fazendo uma palestra lá às 7 horas da noite. Maravilha, o pessoal de Niterói aí, ó. No GEIP, Grupo Espírito Ivone Pereira. Onde fica? Travessa Coelho Gomes, em Icaraí. Na esquina da Praia de Icaraí. Nós tivemos ontem lá na travessa. É bem na esquina da Praia de Icaraí. Então tá bom. Ok. Beijão, pessoal. Um abraço.